Acabei de deixar a paciente ali na porta e eu falei, cara, eu preciso gravar sobre isso. Os sinais que o nosso corpo dá quando você começa a engordar. Tava conversando com ela sobre isso, falei, pô, esse tema tá fresquinho. Inclusive, olha só, aquele inchaço que você sente na canela não é normal e pode ser um indício que você esteja começando a engordar. Não conseguir dormir não é normal e por isso você pode ser um sinal que você esteja começando a engordar. Você ir no banheiro e fazer força para fazer cocô não é normal e por isso também pode ser um sinal que você esteja começando a engordar. Então você fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar e a gente vai ter uma conversa aqui bem franca e realista de os sinais que o seu corpo pode estar te dando e você está ignorando. E talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, nutricionista e treinador. É um prazer estar compartilhando com você aqui mais conteúdo sobre a nutrição, sobre treinamento, que é uma área que eu amo demais. E se você não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva. E você que já é do nosso time, da comunidade, já está comigo aqui há bastante tempo, você já sabe, deixa o like de confiança. Se no final do vídeo você falar assim, não vale a pena o like, você tira. Mas até lá, já dá o like a partir de agora, né? E eu separei alguns sinais aqui que eu estava conversando com a Milena, que é essa paciente que nós estávamos falando. E olha só que interessante. Você já se perguntou por que você já tentou fazer dieta e já desistiu tantas vezes? Você já tentou fazer um treinamento por N vezes e você desistiu pela metade. Existem várias formas e vários sinais que seu corpo vai te dando do porquê que você vai desistir e o porquê que você começa a então querer ganhar peso, né? Mas tem três principais que eu acho que vale a pena a gente iniciar por aqui. Então, a ansiedade, a frustração e a Milena, essa paciente, falou um terceiro ponto que eu achei muito interessante, que é um termo que ela usou e eu vou trazer para o nosso vídeo, que se chama pré-queda. Bem, vamos começar pela ansiedade. A ansiedade, ela está ligada hoje 100% na nossa alimentação. Eu vejo que o mundo está tão deturbado, eu vejo que o mundo está com tanta dificuldade, que as pessoas estão tão perdidas, seja por N fatores, que elas acabam não mais procurando prazer na comida. Lembra que antigamente as pessoas falavam assim, come para sentir prazer? Eu acho que elas hoje já estão comendo para buscar alívio, que é um pouco além de necessariamente o prazer. Eu acho isso muito interessante, porque quando uma pessoa não consegue seguir a dieta e eu chego aqui e falo, você não consegue seguir a dieta, deixa eu ver se está gravando, tá? Você não consegue seguir a dieta e a culpa é sua, por exemplo. Não, cara, nem sempre. Nem sempre. Vamos dar um exemplo. A grande maioria das pessoas que eu atendo, às vezes, são profissionais liberais, empresários, e a grande dificuldade deles hoje é encontrar mão de obra. E aí, às vezes a pessoa precisa lá ter 5, 10, 15, 20, 30 funcionários e ela não tem essa mão de obra. Quer ver? É um caso simples, mas é muito comum de acontecer. Aí ela tem que ir lá e tem que executar mais funções do que seria dela no caso. E isso gera uma ansiedade, gera um estresse, ela precisa de gente. Eu estou colocando um relato aqui que é comum de eu ver no meu dia a dia. Mas também tem outros caminhos. Por exemplo, hoje em dia as pessoas estão com muita ansiedade relacionada à família, né? Tudo que gera medo como um todo. E aí as pessoas com esse estresse, com essa ansiedade, começam a descontar na comida. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Inclusive, se já aconteceu, por favor, deixa aí nos comentários. Eu adoro conversar com vocês no comentário. E aí ela passa a descontar todas as suas frustrações, que é o próximo ponto, né? E a sua ansiedade lá na comida, bem como procurando alívio. Realmente a ansiedade, eu vejo que limita muito as pessoas. Pô, eu lembrei agora,
Tinha uma paciente minha que ela trabalhava com vendas. E aí, com essa de vendas, o que ela fez, cara? Ela pegou e tinha que bater meta, e uma pessoa extremamente compromissada, ela não conseguia seguir a dieta de jeito nenhum, até que, e a gente sempre conversava, ela falava, cara, não sei, não consigo, não sei o quê, e na dieta tem tudo que eu gosto, e é como eu falo pra você sempre, se na dieta tem tudo que você gosta, e mesmo assim você não consegue seguir, o problema não tá da boca pra baixo, tá do pescoço pra cima, que aí pode envolver então a nossa ansiedade, acabei levando o caminho pra ansiedade, né? Mas eu lembro que ela saiu dessa empresa que ela trabalhava, afinal, ela tinha um relacionamento tóxico lá com a equipe, e ela tinha que bater meta, enfim. E, cara, você acredita que a menina emagreceu? Ela perdeu peso. Então, esse é um dos sinais, inclusive, que teu corpo vai te dando. Esse estresse em demasia é um sinal também. Aí vem a questão da frustração que nós comentamos. O ponto principal na questão da frustração é as pessoas tentando seguir, iniciando um plano alimentar, mas elas desistem. E aí vem aquele sentimento de frustração que faz com que ela não consiga dar seguimento, entrando num looping de desistência. Ficou normal desistir da dieta. É bonito, parece que eu vejo que as pessoas, você chega assim na academia e fala, ai, desisti. Ou, sei lá, chega na vizinha, fala, ai, não consigo seguir dieta. Parece que um abraça o outro e fala assim, realmente, não, eu não consigo seguir. Cara, para com isso. O rolê não é esse. Não se dê a oportunidade de se acostumar a desistir. Desistir não é normal, cara. Veja como que é um estado de escolha, na grande maioria das vezes. Você vai ter que comer. Se você vai ter que comer, escolha comer melhor. Contudo, a pessoa come pão com margarina a vida inteira. Ela chega no nutricionista. O nutricionista então passa o pão com margarina para ela e agora ela fala, enjoei, não quero mais. Ô, bênção de Deus, cara. Me ajuda a te ajudar, velho. Me ajuda a te ajudar. Isso é demais. Por isso que, quando eu acompanho meus pacientes, que na sua grande maioria são online, eu tenho um trabalho que eu vou acompanhando eles semana por semana. E é impressionante como as pessoas têm dificuldade para seguir o plano. Então, toda semana eu respondo mais de 100 pacientes, assim, que são aqueles que respondem meu questionário. E aí eu lembrei de uma história aqui. Uma paciente que eu não sei se a pessoa faz isso necessariamente consciente ou inconsciente, mas ela pegou e aí ela ia desistir da dieta pelo seguinte motivo. E gerar outra frustração, né? Ela foi no dentista, tirou 4 sisos, tirando os 4 sisos, ela começou, pela indicação da dentista, a comer só sorvete. E comendo só sorvete, obviamente o peso dela estava explodindo, inclusive tinha caso de lipedema, tem vídeo aqui no canal falando sobre lipedema. Aí, com a inflamação do lipedema, mano, aquele ficou vezes 2, aquele ganho de peso. Só que isso aconteceu numa segunda e eu dou a devolutiva dos feedbacks na sexta. Aí na sexta-feira eu liguei para ela, falei, pô, e aí, o que tá acontecendo, cara? Não precisa ficar só no sorvete, a gente pode trabalhar, um exemplo, uma proteína líquida, fazer alimentos mais pastosos, amassar uma fruta, não necessariamente você vai precisar ficar com isso daí. Carne não pode comer agora e tal, mas a gente consegue fazer, às vezes, uma sopinha, colocar uma proteína nessa sopa, a proteína do colágeno, por exemplo, e aí quebramos o looping ali, a menina conseguiu, recuperou, não ganhou tanto peso, mas já estava se tornando costume ela furar ali a dieta e ela desistir, porque já vinha de uma desistência de vários loopings, e ia gerar frustração. E às vezes a pessoa já começa uma dieta pensando em desistir porque se acostumou com a desistência, e isso nada mais é do que um estado de frustração. E aí vem a questão da pré-queda. Porque vamos supor assim, isso eu achei sensacional, cara. Se você tá com papel e caneta, essa é a hora de você anotar. Se você tá me escutando agora, pô, Dani, eu escuto você fazendo um cardio, escuto você no meu trabalho, que nem o pessoal comenta, essa é a hora que você para e de fato me escuta.
A pré-queda é o seguinte, imagina uma pessoa que ela precisa perder 5 quilos. E aí ela vai muito bem até perder os 5 quilos. Só que é impressionante que quando ela vai lá e ela atinge a meta dela, ela regride. Ela não consegue sustentar aquele resultado e progredir. Dentre algumas pessoas que eu fui observando, tem uma muito específica, que é uma paciente aqui do norte do Paraná. E aí, hoje, ela faz CrossFit. E eu não consigo secar ela, cara. Só que a gente tá junto há milhares de anos, centenas de anos aí. Antes da pandemia, a gente já tinha começado a atender ela. E é uma menina extremamente dedicada, disciplinada. Só que ela não consegue secar. E aí vem a questão da pré-queda que a gente estava falando. Ela teve casos de relacionamentos tóxicos. Perdão. Relacionamentos tóxicos. Ela teve vários casos que foi implantado na cabecinha dela, que ela também se sente frágil. Eu não quero falar algumas palavras para o YouTube não derrubar meu vídeo, mas quando ela chega a perder peso, ela se sente frágil, ela se sente extremamente feminina, tanto que hoje ela atua do outro lado, né? Ela se sente frágil e ela começa a comer compulsivamente para ganhar peso. Olha só que interessante, isso também acontece comigo, lembrei agora, né? Nessa questão da pré-queda. Eu sempre fui um cara muito magro, a vida inteira eu sempre quis ganhar massa muscular, sempre quis ser um cara grande. E aí, hoje, sempre quando eu preciso baixar percentual de gordura, eu percebo que quando eu começo a chegar num determinado peso, eu acabo me sabotando. Claro que entendendo isso, a gente já começa a se controlar. Por exemplo, eu lembro que quando eu ia mandar para o meu médico o meu peso atual ali, eu pegava e via o peso, me dava vontade de comer, né? Aí eu falei, cara, eu não me peso mais não, velho. Eu me peso aí na consulta e ainda quando eu vou lá eu vejo que, pô, não fica legal, sabe? Eu sinto esse gatilho da pré-queda, ou seja, é um sinal que inconscientemente eu vou começar a furar a dieta e não sustentar aquele resultado. Claro que a gente burla isso com autoconhecimento, por isso que se você não faz terapia, te recomendo que você faça terapia. E esses são alguns sinais que seu corpo pode te dar que você começa a engordar. Mas tudo isso daqui ainda é uma introdução, cara. A gente tem muito conteúdo aqui. Por quê? Um ponto interessante que quando você começa a ganhar peso e tal, não necessariamente é quando você fura a sua dieta ou quando você começa a furar o treino. Por exemplo, quando você começa a desanimar. Pô, Dani, mas desânimo, né? Pô, desânimo e tal. Cara, nem sempre. Às vezes, as suas vitaminas e hormônios podem estar baixas. E aí você é uma pessoa que sente muito cansaço, muita indisposição, sente muito desânimo, mas esse é um sinal que teu corpo está engordando. E não é por procrastinação. E não é porque que está procrastinando ou por preguiça. De fato, uma paciente ou um paciente que tem vitamina B12 baixa, recentemente atendi alguns pacientes com ferro baixo, culminando então em anemia ferropriva, né? Aí essa pessoa vê o dia tudo meio cinza. Com que gás que ela quer ter para ir para academia, para treinar? Que gás que ela quer ter para pegar e fazer dieta? Tem um outro paciente muito querido também, ele, pô, um cara de muita responsabilidade. E aí ele me falou isso, ele falou, cara, depois que eu comecei a tomar a vitamina B12 e a vitamina D, o meu dia ficou mais colorido. Por que eu tô dizendo essas duas vitaminas? Porque eu sou de Araucária, Curitiba, né? Uma cidade do lado da outra. E aqui, cara, a gente não tem sol. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Quase sempre os dias são assim, ó. Sempre muito cinza, né? Se não tiver chovendo, inclusive. Aí, cara, a gente não pega sol, sempre vitamina D baixa, sempre vitamina D baixa, B12 baixa. E aí acontece essas deficiências e as pessoas começam a desanimar. E esse é um dos sinais que o seu corpo dá
para te mostrar que de fato você pode estar começando a engordar. E aí quando você começa a ter pequenos furos na dieta, você começa a ter um outro sinal que eu vou trazer também para a questão hormonal, que é, você começa a ficar com triglicerídeo mais alto, você começa a trazer mais aspectos de diabetes, ou seja, glicose mais alta, insulina mais alta. Veja como uma coisa casa com a outra. Se você está com a insulina alta, você fica mais indisposto. E isso culmina lá na questão do dormir melhor. Aí a pessoa não dorme tão bem. Cara, é uma rede de coisas que teu corpo tá, perdão, falando para você que você está ganhando peso. Nesse caso em específico, quando a pessoa está nesse cenário, a gente entra naquele ponto que falamos da questão de ir no banheiro, né? O teu intestino pode falar para você que você está engordando. Por quê? Porque o intestino, ele não só termina as coisas, ele principalmente começa as coisas. Então, quando a pessoa está nesse cenário que a gente falou, desde a ansiedade, a própria frustração, os próprios sintomas de pré-queda, os exames alterados, não tem como o intestino estar bom. E você quer conhecer uma pessoa, conheça ela pelo intestino. Pergunte para ela como é que é o cocô dela. Que papo de bosta, né, cara? É. Deixa eu tomar uma água rapidinho. Nós temos uma escala de Bristol que vai de 1 a 7. Geralmente, o 1 é a pessoa bem ressecada, as fezes são mais bolinhas ali e tal, e o 7 já seria uma diarreia. O que a gente espera? A gente espera que o cocô da pessoa seja um cocô no aspecto bananinha, mais pastoso, que quando ela vá ao banheiro ela tenha a sensação de plenitude, que ela não precise fazer força para fazer cocô ali. E aí, agora falando isso, com certeza você já deve estar se identificando. Porque, pô, Dani, eu não consigo ir no banheiro todos os dias. Não quer dizer que você tem que ir várias vezes ao dia, mas é recomendado que pelo menos uma vez ao dia você vá. Ir muito também aí já pode entrar na questão da diarreia crônica, que daí é outra história, mas que teu corpo também te avisa. Então a gente espera que você vá no banheiro ali certinho. Quando você faz isso, quando você está alterado, é um sinal que seu corpo está te dando que você pode estar engordando. Por quê? Olha só que interessante. Aí as tuas vitaminas baixam. Aí você vai lá e suplementa essas vitaminas via oral. Aí cai no teu intestino está todo inflamado. E se teu intestino está totalmente inflamado, ele não vai ter uma boa absorção. Por vezes, se você pegar e tiver num estado de diarreia, ele vai acabar eliminando, porque ele está completamente irritado. E aí é um sinal que teu corpo está te dando que você está engordando. Porque uma pessoa que está com o intestino inflamado normalmente vai estar associado a uma resistência à insulina, a uma inflamação sistêmica do organismo. Ela não vai ter tanta sinalização de saciedade. Você percebe como uma teia de coisas que acontecem ao mesmo tempo? E olha só que interessante. Agora, mulheres que têm SOP, síndrome do ovário policístico, endometriose, também têm o intestino completamente alterado. Então, tomar probióticos, tomar prebióticos, ter uma alimentação rica em frutas, vegetais, alimentos integrais, carnes magras, para trazer suporte para esse intestino, vai te ajudar a segurar o reganho de peso, mas melhor do que isso, você entender como está o seu intestino atualmente faz com que você entenda, opa, eu estou de fato tendo resultado, ou será que de fato o meu corpo está dando sinais que eu estou engordando? É muito interessante, é um tema muito vasto e você sabe que a nossa conversa não acaba aqui. Ela começa aqui nos comentários. Então deixa aqui no comentário o sinal que você sabe que seu corpo está te dando que você está engordando. E se você quer saber como você pode perder peso, cara, te recomendo assistir esse vídeo.
É só você clicar nele aqui depois que você comentar e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Deixa eu desligar aqui. Tchau!